A graça e a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por esse dia e pelas bênçãos que Ele nos tem concedido. São muitas lutas, estamos num momento de perigo com o problema da Covid-19, muitos de nós dentro de casa, confinados, mas a palavra de Deus está livre. E nós temos muito que agradecer a despeito de todas as tribulações. E a Simone e a Paula vão nos conduzir naquele cântico: aqui diante de ti eu tenho tanto para agradecer, graças dou. Vamos cantar com elas. Obrigado, queridos irmãos, Deus abençoe. Agora eu quero chamar a irmã Dirce, que é diaconisa da nossa igreja, juntamente com seu esposo, irmão Robleides, para a irmã Dirce orar. O Mateus está acompanhando, fazendo parte desse momento também. Ouçamos então e acompanhemos esses irmãos na oração. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença aqui no nosso meio. Ó Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor abençoe as famílias da nossa igreja, principalmente, ó Deus, aquelas que têm enfrentado os problemas, ó Deus, financeiros, aquelas, ó Deus, que têm enfrentado problemas com desemprego, problemas, ó Deus, relacionados às famílias delas, ó Pai, problemas de enfermidades. Que o Senhor, ó Pai, venha em nosso socorro neste momento. Que o Senhor, ó Deus, possa socorrer cada família que está neste momento, ó Deus, passando também por essa quarentena. Que o Senhor venha trazer paz aos nossos corações, trazer paz, ó Deus, àqueles corações que andam tristes, ó Pai, sem saber o que fazer, sem saber, ó Deus, o que vai acontecer. Mas nós sabemos, ó Pai, que o futuro pertence ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos dando força, nos orientando, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, trazendo, ó Deus, palavras de conforto aos nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, pelas mensagens que o pastor tem enviado, pelas pessoas que têm colocado mensagens de fortaleza para os nossos corações, mensagem que traz paz às nossas vidas.
Nós te agradecemos por este momento que passamos em família. E te pedimos, Senhor, continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos dando paz para que possamos passar por este momento com a nossa mente tranquila e nossa mente alegre, o nosso coração também alegre. Pai, envia o socorro a nossas famílias da igreja, Pai. Nós sabemos que muitos, ó Deus, têm enfrentado os problemas de relacionamentos, mas aí o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Irmão Robledes é o presidente do Ministério Diaconal e a irmã Dirce da Mulher Cristã em Missões, MCM. E o Mateus tem me dado suporte aqui na produção dessas transmissões, assim como a Ludmila e também o Rodrigo. O nosso agradecimento, viu, irmãos? Deus abençoe. Assim como agradecemos a outros irmãos que têm dado sugestões. Mas hoje nós queremos pensar sobre um assunto extremamente importante, sobre o poder da oração. E essa reflexão nossa tem como base a experiência de Ana. Ana é uma mulher que tem um registro interessante na Bíblia. Ela tinha como marido Eucana. E eles foram do povo de Israel antes da coroação de Saul, antes da coroação de Davi. E Ana tinha um problema. Ela era estéril. E ela tinha tanta vontade de ter um filho, mas o seu ventre a privava disso. E Ana era muito angustiada, muito amargurada. Ainda tinha uma outra companheira, outra mulher que a perseguia muito, chamada Penina, que não tinha peninha nenhuma dela, né? E Ana sofria muito por causa disto. E Ana, um dia, vai à igreja, vai ao templo, e lá ela começa a orar, e até o sacerdote ali, que era o sacerdote da época, achou que ela estivesse bêbada, e vem e fala, olha, você tem que deixar de beber. E Ana disse, não, meu senhor, eu não estou bêbado, eu estou orando, é na angústia do meu espírito, na angústia da minha alma, eu sou uma mulher atribulada. Aí ele compreendeu e abençoou e disse, vai em paz. E diz a Bíblia que Ana voltou para casa e o seu semblante já não era triste depois daquela oração. E ela vai para casa e fica grávida, e aí, ano seguinte, ela tem um bebê, põe o nome desse menino Samuel, e Samuel cresce. Acreditamos, né, que Ana aproveitou bastante, porque ela havia prometido Samuel de volta para consagrar a Deus. Então, Samuel devia ter aí uns 5, 6 anos, deve ter mamado bastante, mas imagine, uma criança de 5, 6 anos. Pois é, Ana leva o seu filho e deixa lá no templo com Eli. E aí ela diz as palavras que nós vamos ler agora, que é 1 Samuel, capítulo 1, os versos 27 e 28. Eu gostaria que você, se puder, você leia conosco. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Verso 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E ali eles adoraram ao Senhor. Muito linda essa história. Ana volta, faz a dedicação do seu filho para Deus e deixa lá e volta. E ela teve depois outros filhos, que a Bíblia fala que ela teve depois dessa experiência. Mas o que é relevante nessa história de Ana? É o poder da oração. Como a oração pôde mudar o quadro de tristeza, não só de uma mulher, mas de uma família. E depois nós vamos ver que essa oração teve repercussão muito mais abrangente, até mesmo para a nação, levando-se em conta quem veio Samuel a ser. Isso é que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. O que a gente pode aprender, então, sobre esta oração de Ana, sobre o
poder da oração. O poder da oração transpõe a mera liturgia. Olha o que diz no versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Diz que Eucana subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Eucana ia só uma vez por ano à igreja, mas sabe por quê? Eles moravam muito longe, muitos judeus faziam isto. Eles separavam um dia ou mais do ano para ir a Jerusalém e lá eles cultuavam a Deus, mas nas suas casas eles cultuavam também. Mas o templo só havia um naquele tempo, não tem como hoje temos, né, diversas igrejas. Então Eucana ia de ano em ano e adorava ao Senhor juntamente com a sua esposa. Agora, Eucana, ele era uma pessoa assim que ele estava mais preocupado com a liturgia, com a religiosidade. Eucana não era um homem de oração, o que parece, mas Ana sim. Eucana, inclusive, ele achava que o que ele dava para Ana era suficiente, comida, bebida, roupa. Semelhante a um outro homem que a Bíblia conta a história, o marido da Sunamita. Olha só, o menino deles, essa mulher teve a mesma experiência, que era estéril. Eliseu fez uma promessa e a Sunamita teve um filho, mas só que esse menino, quando estava aí de repente um junior, ele teve um problema de insolação e veio a morrer. Morreu no colo da mãe. E aí, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 22, você pode acompanhar, pode ler conosco aí, diz que a Sunamita chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Aí no versículo 23, o marido da Sunamita pergunta para ela: por que você vai ao homem de Deus hoje? Olha só, não é dia de festa, não é dia de festa da lua nova, não é sábado. E ela disse: não faz mal. Outra versão diz: vai tudo bem. Olha só, imagine você, meu irmão, minha irmã, seu filho está morto em casa e o seu marido está preocupado o seguinte: olha, hoje não é dia de orar não, hoje não é dia de ir na igreja não, dia de ir na igreja é domingo, por que vai hoje? Por que tem que ir todo dia, todos os dias? E aí a Sunamita diz: não faz mal, está tudo bem. E ela não fez estardalhaço, ela não descabelou. Simplesmente colocou o filho dela num quarto lá onde Eliseu dormia e sai e vai à casa de Eliseu. Assim era o marido da Sunamita, e parece que o marido de Ana tinha o mesmo sentimento. Ele cumpria-se as obrigações religiosas, porque ele ia de ano em ano, ele cumpria alguns deveres de marido, tá? Mas ele pensava mais na questão litúrgica. Ele não achava que precisava ir buscar mais a Deus e orar mais a Deus, como o marido da Sunamita. Mas na história de Ana, além de nós vermos que a oração, o poder da oração, vai além de uma mera liturgia, de uma religiosidade, no capítulo 1 de 1 Samuel, capítulo 1 Samuel, no versículo 4, nós vamos ver que o poder da oração supera as carências físicas e conjugais. Olha no versículo 4 o que diz, 1 Samuel 1,4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, isso de ano em ano, né? Dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Você já pensou? Se seu marido quiser provar para você, minha irmã, que ama você, botando o dobro de comida para você? Naquele tempo a concepção era essa, que pessoa saudável era pessoa bem obesa. Hoje nós sabemos que
Em alguns casos, ou na maioria dos casos, a obesidade pode se caracterizar como uma enfermidade. Tem pessoas que não, que são obesas, estão bem, não tem problema nenhum, o colesterol está em cima, está bom, né? Triglicérides também, não tem diabetes, mas, de um modo geral, a obesidade traz muitas outras consequências e poucas pessoas hoje querem ser gordas. Muitas o são porque não têm uma condição de tratamento, porque também o tratamento não tem dado certo, porque elas se sentem muito bem assim. Ok, isso é preferência de cada um, o importante é a pessoa se sentir bem, estar bem consigo mesma, não é? Então, mas aí diz que o Eucana diz assim para Ana, Ana, ó como você está gordinha, né? Vamos parafrasear aqui. Ó como você está gordinha, eu te dou até o dobro da comida que eu dou para outra. Porque ele tinha 2 mulheres, Ana tinha que suportar ainda isto, né? A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, olha que prova de amor. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. No versículo 8, olha o que Eucana vai dizer para Ana quando a vê chorando. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? Olha só, a preocupação dele era com Ana chorar e ela não comer. Mas ele não se preocupava em quais eram os reais sentimentos de Ana. E por que estás de coração triste? Aí ele diz, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha a concepção de Eucana. Ele achava que dar comida em dobro e que ele mesmo, a pessoa dele, era o tudo que Ana precisava, mas não era naquele tempo. E muitas mulheres hoje também, muitos pais, né, gostariam de ter um filho, muitas mulheres gostariam de conceber um filho, e isso não acontece. Nós temos tido experiências extraordinárias de pessoas que passaram por um período assim. Há um casal muito querido nosso, que eu acredito que eles estão nos acompanhando agora, e que a esposa dele ficou grávida, e quando ela estava de 9 meses e que foi ao hospital para ter o bebê, a criança estava morta. Olha que situação. Lutou durante muito tempo para ter um bebê. Quando fica grávida, aí 9 meses, aquela expectativa, a criança vai nascer, qual nada, chegou lá, está morta. Que trauma que esse casal passou. Mas sabe o que Deus fez? Deus honrou a fé deles. Ela ficou grávida depois e teve um bebê. O bebê nasceu no dia em que o marido dela fazia aniversário. Olha que coisa linda. Deus te abençoe, viu, irmãos? Não mencionei o nome de vocês porque eu não pedi autorização, tá? E que benção! Hoje já é uma adolescente, o menino está saudável, uma bênção, servindo a Deus na igreja. Que maravilha! E tem outros casais na nossa igreja, aqui mesmo em Lagoa Santa, 2 casais, aconteceu assim praticamente a mesma coisa com os dois, que a esposa era estéril, tinha problemas de tratamento, fez o tratamento e tal, ficaram grávidas, até ficaram grávidas assim, próxima uma da outra, e aí elas perderam a criança lá para uns 2, 3, 4 meses, e foi mais um trauma na vida delas, porque elas esperavam tanto por isto. Mas uma coisa linda. De um deles eu posso citar o nome, porque ele me autorizou. Eles são membros da nossa igreja. Esses 2 casais são membros da nossa igreja, não é? Na verdade, a mulher de um é membro da nossa igreja. E o outro casal, que é o Genier e a Camila. O seu filhinho Oliver, 1 ano e 9 meses, está uma graça, já orando, tocando bateria. Claro, né, como criança, ele faz lá o barulhinho dele e ele faz a oraçãozinha dele. Ele já sabe que Jesus mora no coração dele. Ô, Jenner, Deus te abençoe, viu? A Camila e o Oliver também. Beijinho para o Oliver. Aí, pois é,
Olha só o que Deus pode fazer. Deus transformou, Deus mudou a tristeza de Ana, como também dessas pessoas que eu compartilhei agora, em alegria. Deus transformou a vida delas. O que a oração pode fazer? Eucana pensava, não, vamos comer, vamos na igreja, isso é suficiente. Não é só isso que é suficiente. Isso é importante, a gente se alimentar bem, a gente cultuar a Deus em espírito e em verdade, mas uma vida de oração e colocar diante de Deus os desafios que estão diante de nós. E mesmo como algo parecer não dar certo, como foi no caso desses 3 casais, eles perderam seus bebês, seus primeiros bebês, mas depois eles tiveram, né, uma nova experiência. Uma outra irmã também pela qual nós oramos muito, 2 desses casais que eu estou contando, eu não falo o nome, mas eles vão saber que eu estou me referindo a eles, porque 2 deles moram lá no bairro Buritis. Olha só que bênção. Deus transformou. A mesma coisa aconteceu com essa outra irmã, que perdeu o bebê e depois de tentar até inseminação artificial, não deu certo, e depois veio naturalmente, e hoje é uma filhinha, uma mocinha, tá linda. Que bênção. Olha, meu irmão, não perca a esperança, não olhe para as circunstâncias. Aconteceu um desastre, você teve uma perda, aprenda a orar, mas não fique numa liturgia apenas, numa religiosidade. Procure cultuar a Deus de coração, espírito e em verdade, porque sabe o que a oração, o poder da oração faz? Está em 1 Samuel 1,10. Vamos ver, lê comigo se você puder. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou o Senhor e chorou abundantemente. Olha só, o poder da oração vence a amargura. Por quê? Porque neste versículo está dizendo que Ana tinha uma vida amarga e que ela chorou abundantemente. Isso acontecia com ela quase sempre. Mas também Ana tinha um espírito atribulado. No versículo 15, quando Eli a acusa de bêbada, ela diz, olha, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Olha só. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando. Que lindo, que lindo. Derramando a minha alma perante o Senhor. Meu irmão, minha irmã, derrame sua alma perante o Senhor. Ore. Não permita que você desvaneça, que você esmoreça, que a sua fé arrefeça. Ore, ore, porque a oração tem poder. No versículo 16 vai dizer também que Ana era uma mulher ansiosa. Ela diz o seguinte, ela falando para Eli, não tenhas, pois, a tua serva por filha do maligno. Algumas versões dizem filha de Belial, mas essa palavra seria traduzida por filha do maligno, porque pelo excesso da minha ansiedade, olha só, ela não tinha qualquer ansiedade, ela tinha excesso de ansiedade, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado com Deus até agora. Não deixe, meu irmão, minha irmã, coloque sua aflição, sua ansiedade. Aliás, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o que nos impressiona é que no finalzinho da palavra de Ana com Eli, ela disse que ela resolveu dedicar aquele filho, ela fez um voto, que se Deus desse para ela um filho, que ela iria consagrar aquele filho para Deus. Seria o Isaac dela, assim como Abraão precisava abrir mão de Isaac para receber a bênção maior. Ana já havia decidido que ela iria consagrar o seu filho para Deus. A quarta lição que nós aprendemos é que o poder da oração
outorga paz. Olha o que Eli disse para Ana, no versículo 17. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. Vai-te em paz, meu irmão. Diga assim, Deus, eu quero andar em paz, eu quero ir em paz, eu quero me livrar desse pesadelo, dessa aflição. Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. No versículo 16 diz assim, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho. Agora ela comeu, tá vendo? E comeu, e o seu semblante já não era triste. Diga, Deus, tira essa tristeza do meu semblante, tira essa tristeza da minha alma, do meu coração. A tristeza de Ana fugiu do coração dela. E ela agora passou a ter paz. Como Eli falou, vai-te em paz. E lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diga assim, Deus, me dá uma paz que transponha, que exceda a minha capacidade de compreender. Porque há coisas que a gente não compreende mesmo. Pois é, ore e diga, Deus, me dá uma paz que transponha, que vá além da minha capacidade de compreender. Esta paz que o Senhor promete. Então, fica assim comprovado que o poder da oração pode mudar realmente as circunstâncias. E aí, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, diz assim, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Diga assim, Deus, lembra-te de mim. Não é que Deus se esquece, mas é uma maneira da gente orar. Quer dizer, Deus intervém, Deus age. Esse é o sentido que Deus se lembrou. Chegou o momento de Deus agir. Diga assim, Deus age agora. No versículo 20 diz, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor pedi. Samuel quer dizer o pedido a Deus, né? Aquele que eu pedi a Deus. Do Senhor o pedi. Versículo 26. Ela volta agora, lá ao templo, encontra-se com Eli e diz para Eli, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Veja só, orando. Foi Ana que orou. Alguém da família, meu irmão, minha irmã, tem que orar. Tem que usar do poder da oração. Os membros da sua família não são muito ligados à oração, então você ora. Versículo 27 é como iniciamos esta reflexão. Ela diz, por este menino orava eu. Aprenda a orar pelo seu filho, pela sua filha, meu irmão. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Aí verso 28, pelo que também o trago, como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. E aí Ana volta para casa e deixa Samuel lá. Samuel cresce. Samuel se torna o profeta de Deus. Samuel fica no lugar de Eli. Samuel se torna um sacerdote no sentido de que ele intercedia pelo povo, o povo confiava em Samuel. É impressionante que Deus chamou Samuel quando ele era menino ainda. Um dia Deus chamou Samuel, falou diretamente com ele, e a partir daquele dia Deus continuou falando com Samuel. Samuel fez a transição entre os juízes e os reis. Samuel foi juiz, foi profeta e foi sacerdote. Samuel, ele como que abarcasse em si as funções messiânicas. Samuel portanto, um protótipo de Jesus. Era como Jesus viria a ser. Profeta, sacerdote, juiz. Porque Samuel foi o último juiz de Israel e foi ele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel.
Ele ungiu a Saul e ele ungiu a Davi. Davi, o maior rei de Israel. Olha só, uma nação foi mudada pela oração de uma mulher. O poder da oração, meu irmão. O maior rei de Israel foi Davi, ungido por Samuel. Olha só o que Deus estava reservando para Ana e o que Deus pode estar reservando também para você, meu irmão, minha irmã. Por isso, veja o que diz lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1, que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orarmos sempre e nunca esmorecermos. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não esmoreça, meu irmão, minha irmã, continue orando, porque a oração tem poder e ela poderá mudar as circunstâncias da sua vida. Olha, você não sabe o que Deus está para fazer com seu filho, com sua filha. Creia no poder. A grande diferença de Ana com as demais mulheres foi a oração. A grande diferença entre muitos cristãos hoje é como essas pessoas investem sua vida na oração, como essas pessoas se relacionam com Deus, quanto tempo elas investem em Deus todos os dias. Por isso eu queria orar com você. Você está precisando de oração também agora? Então levante sua mão, mantenha sua mão levantada e com isso você estará indicando que quer receber a resposta de Deus para a sua vida. Deus nosso Pai, no nome de Jesus, o teu Filho. Ah, Senhor, vê qual é a aflição, qual é a dor de alma, qual é a tribulação desse irmão, dessa irmã, Senhor. E assim como pela tua misericórdia e graça, tu atendeste a Ana, tu, Deus, tiraste a tristeza do seu coração, tu alegraste o seu rosto, Senhor. Ana não era uma mulher de liturgia, não era uma mulher apenas religiosa, ela era uma mulher que cria em ti, que orava, Senhor. Atende a oração desses teus filhos, Senhor, que clama a ti noite e dia, conforme a tua palavra diz, e vem em socorro deles, na resposta daquilo que é a necessidade deles, pois é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, a Simone e a Paula vão cantar mais uma música. E essa música tem como título Só de Ouvir Tua Voz. E aí ela diz, os meus medos se vão. Aí diz, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Olha, cante essa música agora conosco. E quando chegar nesse ponto, diga, Deus, transforma em alegria a tristeza do meu coração. Tira esse manto de tristeza, esse peso de tristeza da minha vida e dá-me a alegria que tu queres. Vamos cantar? Vamos cantar junto com elas agora. Só de ouvir a tua voz, os meus medos se vão. Só
entre as flores.